em frente? Vamos lá então? Então. Meu filho quer suicidar, me ajude. Puxa. Meu filho tem 18 anos, Caio. Sempre teve um espírito suicida. Bem pequeno, aos 4 anos, ele tentava pular da janela do prédio. Foi criado com muito amor por mim. Eu tenho 54 anos. E meu marido tem 61 anos. Quer dizer, ele já é um filho Ele tá com temporão. 18. É um filho temporão. É um temporão. É. Um temporãozinho. Bem temporão. É dotado de uma inteligência acima do normal. Apesar disso, perdeu o ano. Tem 2 anos que ele frequenta a escola, mas ele não estuda, sabe? Essa semana chorou demais e disse que não quer viver. Ele alega que não aguenta mais tanto sofrimento e injustiças. Que está no lugar errado. O apanhei em vias de fato. Como? O apanhei em vias de fato. Tentando. Essa é a matar. frase dela. Não sei mais o que fazer, falar. Ele está tomando escitalopram. Escitalopram. Deve ser algum calmante, né? Por Deus, Caio, me dê uma ajuda. Me dê uma palavra, um conselho. Como lidar com isso? Olha só, amiga. Número 1, eu acho que você e o seu marido precisam ser muito ajudados para ajudá-lo. Por isso, a primeira pessoa precisando de ajuda imediata é você. Porque você que tem que ser equipada, você que tem que ser distendida, você que tem que ser aliviada desse peso, você e o seu marido, para poderem lidar com ele. Por isso eu recomendaria que você procurasse a minha irmã, a Ana da Araújo, aqui mesmo na Vem VTV, vai aparecer já já o e-mail dela, você anota, tá aí. Faça contato com ela para você conversar com ela via Skype e narrar essa história, para você se fortalecer. Agora, deixa eu adiantar algumas coisas para você. Quando um filho determina que o suicídio é o melhor instrumento de diálogo que ele tem com a família, com a vida e com o mundo, isso se torna uma coisa extremamente pesada. E não é difícil de acontecer, porque já aconteceu na minha casa. Já contei mais de uma vez. Quando meu filho Lucas, que também era um garoto extremamente inteligente, perceptivo, sensível, agudo, no olhar crítico, existencialmente, extremamente, eu diria, vulnerável até às realidades espirituais e existenciais que ele percebia. Eu comecei a me assustar com ele quando ele tinha 4 anos de idade. E todas as vezes que ele ficava sozinho comigo no carro, nunca ele não fazia uma pergunta aos 4 anos de idade que me deixasse profundamente constrangido em relação a como é que eu iria responder aquilo a ele. Não era uma pergunta boba sobre sexo, bobagemzinha, não. Não, eu estou falando de questão filosófica. Como um dia ele me perguntou, escuta, para que a gente tem que ficar aqui vivendo isso tudo, se a gente é como a gente é e a gente não tem nenhuma solução, a gente não vai conseguir fazer nada melhor. Só se Jesus voltar. Tinha 4 anos e meio. Toda vez era uma pergunta assim. E ele foi crescendo com algumas perguntas. Depois, entre 13 e 16, ele deu uma desabrochada, uma flamboyosada, ele virou um flamboyante. Ficou bonito, alegre, gostoso, desde antes um pouco. Aliás, eu diria que quando ele foi morar a primeira vez, nós fomos morar a primeira vez nos Estados Unidos, ele começou a desabrochar.
aí com 7, 8, 9 anos, mas quando ele chegou aos 11 ele estava exuberante, com 13 ele estava maravilhoso, até aos 16 ele era uma radiância, um sol nascente. Aí, com 16, já morando de novo nos Estados Unidos, em Boca Raton, 95, ele começou a provar drogas químicas, êxtases, pó, todo mundo. Aquela região ali dos Estados Unidos, meu Deus, é uma abundância disso entre os adolescentes e os jovens, que é uma loucura. E as drogas químicas fizeram mal a ele, fizeram mal. Ele tinha uma pequena tendência a fazer um surto psicótico se ingerisse aquele tipo de produto químico. Ele não chegou a ficar psicótico, mas ele teve umas 2 ou 3 crises psicóticas que me fizeram interná-lo, inclusive. Agora, o que é que isso tinha a ver com esse suicídio? É que quando ele percebeu a minha angústia a respeito dele, ele que antes sempre dizia, desde que ele começou a ter essas crises com 16 anos e a fazer uso disso, ele dizia que o mundo não fazia sentido, que tudo que ele queria era partir logo daqui, que isso aqui era um porre, que ele era tão novo e já não tinha mais o que ver, que ele já tinha se cansado, que ele não estava afim de nada. E qualquer coisa que você apresentasse não era motivação suficiente. E ele começou a cada vez mais dizer que se ele pudesse, ele desistiria de existir, de viver. Eu me lembro de um dia dele, com 15 anos, chorando copiosamente comigo e me dizendo: pai, eu queria ter esse poder que você tem de prosseguir, mas eu não tenho, eu queria não estar aqui. Eu nunca gostei da Terra, nunca gostei do como a humanidade é. E aí devagar ele foi introduzindo o tema suicida, autodestrutivo. E quando ele percebeu, a autodestrutividade já estava na prática dele, mas quando ele percebeu que eu me abalei com o tema da possibilidade suicida dele, aí ele começou a me manipular. Ele tinha parado já de encontrar caminhos de manipulação para mim. Já tinha tentado muitas vezes, mas agora, com essa mudança de cenário e com a inserção desse tema radical, e que para mim foi um susto inicial, ele disse: aqui eu tenho uma alça no papai, onde pegar e manipular, porque o fato dele estar sofrendo não o isenta de ser um manipulador. E mais do que isso, o que você descreveu sobre o seu filho me lembrou o meu, porque essa coisa toda de dizer que está no lugar errado e que nasceu no país errado, que as pessoas nunca vão compreendê-lo, essa auto-vitimização é um elemento que combina maravilhosamente com a ameaça suicida. E deixa os pais em estado de pânico angustioso, de dia e de noite, de vigilância. Ou seja, ela está sequestrada, o marido está sequestrado. Então, além de um filho com essa crise existencial, tem um casal de sequestrados, ela e o marido em casa. E ele pode não estar fazendo nada disso conscientemente, mas inconscientemente vocês são a plateia que ele tem para essa manipulação suicida. É de onde vem a valoração do ser dele, é do pânico que a mãe tem em relação à possibilidade dele morrer. Essa é a grande afirmação de significado dele. E quando a pessoa vai se viciando em usar isso como validação de significado, é quando você vai se tornando aquele suicida de ensaios frequentes ou de quase realizações, e a família inteira fica mobilizada em torno dessa proteção. O único lugar de significação que o cara tem é o investimento de todos impedindo o suicídio dele. Aí vira uma calamidade quando acontece, e não é raro de acontecer em vida de jovens. Eu não estou dizendo que ele não tem um potencial suicida. Eu só estou dizendo que junto com o potencial suicida
vem a auto-vitimização, vem a manipulação, vem a utilização até inconsciente da angústia dos pais como validação da vida dele. Tem um monte de coisa em processo. Agora, eu sugeriria, enquanto você busca ajuda com a minha irmã, diga para ela o que eu lhe falei, peça a ela para ver o recorte dessa nossa conversa juntos. Enquanto isso, eu pediria a você que fizesse exames gerais do garoto. Você já fez? Hormonais. Porque às vezes, cara, o que está faltando no menino desse, antes da gente complicar tudo, a gente tem que simplificar tudo. Eu não posso saber que ânsia depressiva está dando no menino, da idade dele, antes de saber se zinco, lítio, vitaminas, proteínas, hormônios, tudo que produz emoção, os hormônios da alegria, da intensidade, da energia. Se está tudo em dia, às vezes está tudo descompensado. Aí você pode até botar o garoto numa terapia. Vai ajudá-lo do ponto de vista do entendimento dele sobre o sentido da vida, quem sabe. Mas não vai mudar nada sobre as sensações esquisitas. Porque, por exemplo, às vezes você vai dormir psicologicamente bem, está todo tranquilo, mas acorda com uma descompensação, especialmente quando o cara chega, por exemplo, na minha idade. É fácil descompensar. Uma comida errada, qualquer coisa que você pode fazer, quando você já está com o organismo em processo de envelhecimento, e as coisas vão se desconectando, é mais você frágil, tem que né? viver num equilíbrio permanente entre as partes, você pode amanhecer e dormir maravilhosamente bem e amanhecer no dia seguinte se sentindo mal, tão mal que você não sabe, se você não tiver experiência, você não sabe se é da alma, do espírito ou do corpo. Sim. E às vezes é só do corpo. Há certas ausências orgânicas na gente que produzem sensações horrorosas que a pessoa inexperiente não sabe nem o que é, que dá ânsia de sumir daquilo ali, de ansiedades. Tem ansiedades que são psicológicas, tem ansiedades que são profundamente orgânicas. Olha. E que precisam ser tratadas. Então eu sugiro a você que vá de carreirinha de um clínico com todos os exames, o endócrino, todos os exames, reúna todo esse material, peça para alguém que tem uma visão sistêmica, um bom clínico, dá uma olhada se tem partes deficientes nele, ele tem que fazer esses suprimentos. E tem mais, querida, vocês precisam começar a olhar para ele de outro modo. Não tenha medo de que ele se suicide. Toda vez que você chega e você olha assim para ele, ó, você está andando diferente já, você fica olhando, espreitando, você olha pela brecha. De vez em quando ele te flagra fingindo que não estava percebendo nada. Ai. Rapaz, esse negócio dá uma força terrível. Ela fica tipo vigiando, né? Quase todo pai fica, 99% dos pais ficam. Mas, Caio, poderia-se dizer que ele não faz isso por mal? Claro que não necessariamente. Até quando está manipulando, muitas vezes está manipulando sem essa decisão inconsciente de manipular. Seria um vício dele. Agora, tem outros que fazem por pura manipulação. Tá. São os que não vão se matar nunca. São os que ficam se matando todo dia porque não tem vontade de se matar jamais. Só tem vontade de manter você preso ao medo de que ele faça isso. Olha isso. E ela volta aqui na sua fala e ela escreve o seguinte: as falas dele são iguais às do seu filho. Então, abra o olho, porque tem uma angústia, mas também tem malandragem, tem tudo isso no processo. Se tiver alguma coisa a ver com o meu look, o look? Tem dor, tem percepção, tem tudo, mas tem muita manipulação, tem muita necessidade de validação, de afirmação. E o Lucas, eu tive que chegar um dia para ele e reunimos-nos eu, ele e o irmão mais velho dele e o segundo, eu, ele, Ciro e Davi. Só os homens, assim, imediatos, presentes na casa. Fomos lá, nós quatro. Botei ele sentado na casa do meu filho Ciro, que morava ao lado.
Eu não quis nem que fosse na minha. Falei, ó, aqui, na presença dos seus irmãos, deixa eu te dizer o seguinte. Você vem tentando me manipular com ameaça de morte e suicídio. Deixa eu te dizer, eu não tenho nenhuma culpa se você se suicidar. Eu vivi para te dar vida. Eu nunca existi para te empurrar em nenhuma direção na morte. Eu bloqueei os teus caminhos de morte até onde eu pude. Estou aqui para te dizer o seguinte. Se você se suicidar, a dor que eu vou sentir é a mesma dor que eu sentirei se você morrer de leucemia, se você morrer de acidente, se você morrer numa queda de avião, se você morrer escalando, se você morrer mergulhando. Não tem nenhuma implicação de peso ou de culpa em mim. Eu estou livre de qualquer culpa. Você não tem pegada de manipulação em mim, nem me dizendo que vai se matar. Se você quiser se matar, se mate. Você está livre para morrer. Livre para se suicidar. Agora saiba, esse papo acabou aqui. Se você quiser se matar, você vai se matar silenciosamente. Sem contar essa história, sem fazer essa propaganda. Mate-se no silêncio. Eu não terei angústia maior, nem dor maior do que aquela que eu sentirei se você partir, se qualquer dos seus irmãos partir. Você sabe como eu amo vocês e vocês sabem o pedaço que arrancaria de dentro de mim, mas não com culpa. Eu vou sentir saudade, o sofrimento dessa saudade, sem nenhuma culpa. Porque eu sei como pai, como eu vivi e vivo com vocês. E manipulação vai nascer morta nessa casa. Essa é uma cultura que eu não admitirei na minha casa, nem em nome do suicídio. Pronto, acabou. Acabou. Nunca mais aquele assunto foi ventilado. Então o que eu quero dizer a você, pare de ficar com essa história. Não precisa ter essa conversa que eu tive com meu filho assim, eu não sei se você está preparada para isso. E eu só tive essa conversa depois de alguns anos de autocompreensão e de entendimento dele, a respeito dele. Então você vai começar conversando com a minha irmã, você vai fazer aquele histórico químico dele todo para ver se tem alguma coisa faltando. E a terceira coisa que você vai fazer, você vai assumir essa atitude de alguém que não está lidando com a ameaça da morte. Porque se você se entregar a isso, você e seu marido serão manipulados com ele vivo ou morto. Com ele vivo, vocês serão manipulados. E se ele um dia fizer uma besteira dessa, vocês vão ficar manipulados até morrerem. E vocês não têm que viver essa culpa. Vocês têm que viver uma vida livre dessa catividade. Ele não pode ter sobre você essa garra. Se ele tiver essa garra, só vai fortalecer o espírito manipulativo, e o espírito manipulativo vai produzir o vício da manipulação suicida, e o vício da manipulação suicida, se alcançar um dia um ponto de extrema frustração, pode ser que ele brinque disso de maneira definitiva. Então vamos tratar a coisa com essa calma. E vamos tirar a mosca que caiu na sua sopa. Na sopa. Não é? Ao invés de jogar a sopa pela janela. Com prato tudo. Com prato e tudo. Caiu a mosca, vamos isolar esse tema, vamos tratar assim, e você e o seu marido não fiquem codependentes da ameaça suicida aqui. Entre lá no meu site, escreva a palavra suicídio e leia tudo que você encontrar por lá, tá bom? Um beijo para você e qualquer outra coisa, vá mencionando aqui pra gente, vamos conversando. Tamo junto. Estou aqui todo dia para você, meu amigo. Para ele também. Se ele quiser conversar comigo, claro. Você aconselha ela a mostrar a resposta para ele? Hã? Você aconselha ela a mostrar o recorte para ele? Ele não está preparado para ouvir a minha resposta agora. Ele pode ficar chocado demais com algumas verdades e fechar o coração e dizer, esse cara não entende nada. E aí, entendeu como é que é? Porque é difícil você ouvir na lata que a tua dor pode estar misturada também com a tua manipulação e com a tua auto-vitimização. É pesado de sair, do cara tem que estar... É muita informação. É muita informação, é muito choque. E quem dá, o mensageiro acaba sendo odiado por causa da mensagem.
E aí eu vou ter pouca chance de ajudá-lo posteriormente. É melhor ela se preparar para lidar com isso. E sentindo, diz, olha, eu me aconselho aqui com esse cara. Você não quer conversar com ele? Escreva à vontade, diga o que você está sentindo, é anônimo. Não precisa nem botar o seu rosto para fora, se não quiser. Fale tudo e a gente está aqui. VNV TV, o canal é você.